Meninas lindas do meu coração, meninos lindos, como vocês estão? Espero que muito, muito bem, né? Hoje eu queria fazer para vocês uma reflexão. A reflexão de hoje é: quem sou eu? Eu queria que vocês perguntassem para si mesmo: quem é vocês? Sabe? Vocês se olhassem no espelho e falassem: quem sou eu? Quem eu me tornei? Quem é o meu verdadeiro eu? Aí talvez você vai estar perguntando: mas Dani, mas por que eu vou fazer isso? O que acontece? Quando nós somos mais novos, nós temos sonhos, planos, projetos. É claro que à medida que crescemos nós evoluímos. Porém, o que foi que você deixou para trás? Isso é uma reflexão que nós devemos fazer, porque muitas das vezes nós deixamos para trás muitas coisas. Entre elas, a vontade de viver. Engraçado, né? Quando nós somos mais novos, nós temos muitos sonhos, planos, projetos. E à medida que vamos ficando mais velhos, a gente começa a ser igual aquela música: deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que não é deixa a vida me levar. O que eu tenho feito da minha vida realmente é algo que me agrada, é algo que me deixa feliz, que me completa, que me realiza, ou a minha vida é realmente o que acontecer é isso mesmo. Se a sua vida virou o que acontecer é isso mesmo, quer dizer que você desistiu de viver. Você desistiu de sonhar. E isso não é bacana. O interessante é nós aprendermos a viver e a sonhar dia após dia. Às vezes você vai falar: não, Dani, mas é tão difícil, como que eu vou sonhar? Gente, comece por algo que você gosta muito. Ah, Dani, eu gosto de tal coisa. Comece a estudar essa área. O que eu posso fazer para que eu possa viver sonhos relacionados a isso? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de me sentir bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de viver bem. Então, se eu quero isso, eu tenho que correr atrás, você concorda comigo? Não vai cair do céu, o Papai do Céu não vai vir: ó, pus no seu colo um presentinho. Não. E essa parte de viver bem vai depender de mim. Porque viver bem não é só ter bens. Viver bem é ser feliz com o que você tem. E aí, Deus, o universo, a espiritualidade te entrega muito mais. E aí você começa a mudar hábitos. E as pessoas ao seu redor, por incrível que pareça, também mudam, sem perceber. Porque você contagia a sua energia. Olha que interessante. E aí quando você começa a lembrar: cara, mas espera aí. Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, literalmente, tá, gente? Eu tô falando da minha vida. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu literalmente, eu lia muito, muito. Eu sentava, né, fazia os meus estudos normais da escola, aí eu sentava e ia ler. Eu tinha muitos livros, emprestava livro, pegava livro emprestado, era uma coisa bacana. E eu tinha parado com isso. Porque a gente chegou numa época em que às vezes o que é digital é mais fácil e a gente acaba indo pelo mais fácil. Só que eu não fiquei satisfeita com o mais fácil do digital. Porque o que me agrada é pegar um livro e ler. Por mais que hoje eu tenha mais dificuldade, fiquei muito tempo sem praticar leitura, porque eu estava sem meu óculos adequado, aí dava muita dor de cabeça. Então, o que acontece? Agora não tem desculpa, né? Porque o óculos chegou com a lente nova, então não tem desculpa. E aí, agora que eu não tenho desculpa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler. Eu tenho 2 livros ali, um eu já comecei a ler, aí o outro é de um estudo, então eu tenho que ler ele de acordo com as aulas. E com isso, eu vou voltando a hábitos que me faziam bem. Isso é muito importante na vida da gente, ter hábitos que nos fazem bem. Mas recapitulando, quando você se pergunta: quem sou eu? O que vem na sua cabeça? Se hoje você tivesse que responder para alguém: quem é você?
O que vem na sua cabeça? Ah, hoje vem na minha cabeça. Eu sou uma multimilionária. Eu sou uma empresária de sucesso. As minhas lojas e os meus produtos vendem como água. Eu sou uma pessoa saudável, tranquila e eu tenho a vida dos meus sonhos. Ah, Dani, mas não parece que você é assim. Você é aquilo que você acredita ser. Se eu acredito que eu sou multimilionária, eu posso ter 10 centavos na minha conta bancária. O que vai fazer com que a minha realidade mude é a minha vibração. Se eu vibro R$1 milhão na minha conta, uma hora eu vou ter meu R$1 milhão. Agora, se eu vibro, ai, como que eu vou pagar essa conta? Ai, eu não tenho pra isso. Ai, que não sei o quê. Você vai continuar na mesma situação, na mesma vidinha meleca de sempre. Porque você é o que você vibra. Eu olho para os meus produtos e eu falo, já tá tudo vendido. Hoje eu vou repor meu estoque. Eu posso não repor naquele dia, mas a minha vibração é para que isso aconteça. Entende? Às vezes, nós estamos no momento... Ontem eu vi um vídeo de uma pessoa que eu sigo da Umbanda, uma mãe de santo, e isso falou muito comigo. Porque às vezes a espiritualidade tá te testando. Às vezes você tá testando, teste, é igual uma prova do Enem. Pra ver qual que é a sua capacidade de correr atrás das coisas. Porque é muito fácil, pede, aí você faz o quê? Aí você fica aí sentado esperando acontecer um milagre. Não dá, né, querida? Então, e se você estiver na fase do teste? Você vai ficar cabisbaixo? Não. Se você estiver na fase do teste, você tem que passar por ele. E aí, quando você passar por esse teste, você vai ver que você aprendeu muita coisa. Você aprendeu a ser mais resiliente. Você aprendeu... Eita, meu óculos tá sujo. Você aprendeu, além de ser resiliente, você aprendeu a ter controle nas suas finanças. Você aprendeu a sonhar. Você aprendeu a acreditar, a ter fé. Às vezes você levanta, você não dá um bom dia, vida, bom dia, Deus. Você não dá um obrigado por mais um dia. Aí às vezes você já acorda reclamando. Se você já acorda reclamando porque você tem que levantar por causa disso, por causa daquilo, como que você quer que seu dia seja? Gata do céu. Vamos mudar essa vibração, né? Então antes de reclamar, vamos parar e pensar, cara, o que tem saído da minha boca? São palavras de bênção ou maldição? A Bíblia fala que a nossa língua é como uma faca de 2 gumes. E dela sai palavras de bênção e de maldição. E olha que a Bíblia é universal, né, gente? Então, se a própria Bíblia, que é um livro antigo, fala sobre isso, imagina o que é que tem saído da sua boca. Você tem só reclamado, só falado das contas, você tem falado, não, graças a Deus eu tô próximo, graças a Deus a riqueza tá chegando pra mim, graças a Deus minha conta tá cheia, às vezes a conta tá vazia, tá, gente? Graças a Deus minha conta tá cheia. E aí você vai tomando posse de algo que você quer viver, e aí você consegue viver isso. E aí quando eu te pergunto quem é você, é a hora que eu quero saber de você. Quem que você é? Você é aquela pessoa que desistiu dos sonhos, dos planos e deixa a vida me levar? Ou você é aquela pessoa que fala assim, cara, eu vou arregaçar as mangas, vou correr atrás dos meus sonhos, independente do cansaço, independente do pouco tempo, independente da doença, independente de tudo, sabe? Às vezes a gente só precisa... Eita, consegui. Às vezes a gente só precisa voltar a sonhar. Às vezes a gente precisa ser positivo. Às vezes a gente precisa voltar a sorrir, a rir de coisas bobas. Às vezes você recebe um WhatsApp ou uma mensagem de e-mail e por mais que não seja uma notícia boa, se você olhar com outros olhos, ela se torna uma notícia boa. E você não consegue vibrar com aquilo e trazer uma sensação boa. Ontem eu recebi um e-mail, não, foi um WhatsApp, tá, gente? E assim, eu vibrei demais. Por quê?
Nesse WhatsApp, falava que eu tinha sido escolhida para ganhar R$ 1 milhão. Aí eu peguei e eu comecei a rir de alegria. Nossa, eu ganhei R$ 1 milhão. Nossa, meu 1 milhão chegou. Aquela coisa toda. Não quer dizer que eu tô com R$ 1 milhão na conta agora. Mas quer dizer que eu vibrei para que aquilo pudesse um dia se realizar. Porque a nossa vibração é o que realiza os nossos sonhos. E quando eu te pergunto quem você é porque eu quero que você se coloque para pensar quem que eu sou. Eu sou aquela pessoa murrienta, reclamona, aquela pessoa negativa, aquela pessoa que ninguém quer por perto, que eu acho que todo mundo é o problema, mas na realidade o problema sou eu? Ou será que eu sou aquela pessoa positiva, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer pedir um conselho, que todo mundo tá ali, nossa, fulano traz uma energia tão boa. Quem é você? Você já se olhou por dentro? Já se olhou assim na frente do espelho e perguntou: quem sou eu? Quem eu me tornei? Quando nós somos muito novos, nós somos uma pessoa totalmente diferente. Mas a vida tem muitos percalços e isso pode nos trazer grandes marcas. E essas marcas, elas nos trazem consequências na vida. Então, dependendo da marca que você carregou da sua vida, da sua infância, você tem um relacionamento frustrado, você tem uma vida financeira frustrada, você tem os seus sonhos todos engavetados, você se contenta em trabalhar e ganhar um mísero salário mínimo, em vez de pensar, não, hoje eu ganho um salário mínimo, mas eu vou aprender algo novo porque eu quero ganhar 10 mil por mês. Mas eu quero ganhar 10 mil sem me matar de trabalhar. O que você tem feito, o que você tem pensado, tem falado, cara, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade? Nada. E aí você vira e fala assim, ai, mas a minha vida é difícil, a minha vida é isso, a minha... Gente, a sua vida é aquilo que você escolhe que ela seja. Tem dias que eu estou morrendo de dores por causa da minha coluna, porque ela é um problema degenerativo, e por causa da fibromialgia. Tem dia que eu tô morrendo de dores. E nem por isso eu vou reclamar. Eu falo, oh, Deus, obrigado, você tá me lembrando que eu tenho uma coluninha, que eu tenho uma perninha, que eu tenho um bracinho. Eu agradeço. Você sabe por quê? Hoje eu posso estar com dor. Mas se Deus fala assim, não, ela é tão grata, mesmo quando ela agradece como se ela não estivesse com dor, eu vou curar ela. Porque eu não vou ficar reclamando. Só que aí as pessoas têm que... uma coisa que é uma dificuldade que eu tenho é que as pessoas viram pra mim, porque eu não sei se tem duas caras, tá, gente? As pessoas viram pra mim, Dani, como que você tá? Eu falo, tô bem, apesar de todos os percalços, tô bem. Hoje eu tô com dor assim, assim, mas eu tô bem. Nossa, você só sabe reclamar. Não, não tô reclamando, você perguntou como que eu tô. Hoje tá doendo lugar tal, tal, tal. Por exemplo, hoje eu tô com dor na coluna, o corpo tá meio sensível. Mas eu tô bem. Eu não tô doente. Eu tô apenas com alguns sintomas que me incomodam. Porque se eu pôr na minha cabeça que eu tô doente, o trem piora, tá, gente? Então, é sobre isso. É você pegar e falar assim, eu quero me mudar pra uma casa melhor. Mas o que você tem feito pra mudar? Você tem olhado anúncios? Você tem corrido atrás? É quando você visitar uma casa, cara, eu quero morar numa casa igual essa, ou melhor. Então, às vezes você viu uma casa na rua, nossa, que lindo. Deus, abençoa essa pessoa que tem essa casa. Mas me permita também ter uma casa tão linda, tanto quanto, ou melhor, porque o Senhor sabe o que o Senhor tem pra minha vida. Não é invejar o que o outro tem, mas o que o outro tem ser um exemplo daquilo que você pode ter. É você abençoar a vida do outro. Deus abençoa a vida de fulano, porque fulano conquistou isso. Que conquiste muito mais. E aí, quando você vê, você começa a conquistar. Então, quando eu te pergunto quem é você, se você se perguntar no espelho, quem sou eu? Qual é a minha identidade hoje? A identidade não é só aquele RG, aquele papelzinho não, gente. A identidade é quem você se tornou. Você se tornou uma pessoa doce ou amarga? Você se tornou uma pessoa que sonha, que corre atrás dos sonhos e projetos? Ou você se tornou uma pessoa que, deixa? Você se tornou uma pessoa escrava da vida? Ou você tá, não, eu tô nessa situação hoje, mas isso é temporário, isso aqui não é pra minha vida, porque eu não nasci pra isso, eu nasci pro melhor. Quem é você hoje?
Você é aquela pessoa confiante que irradia uma energia positiva, ou você é aquela pessoa que todo mundo quer longe porque você é o problema e acha que as pessoas são o problema, querida? Eis a questão. Eu já tive épocas da minha vida em que eu era o problema. E eu achava que as pessoas eram o problema. Aí um dia, olha que coisa, a minha espiritualidade virou pra mim à noite e falou assim: sabe os defeitos que você vê em fulano que te incomoda tanto? Fulano é só o seu espelho. O que te incomoda nele é o que você tem que tratar em você. Ah, mas eu não faço tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas aí depois eu parei para analisar. Talvez eu não faça da mesma forma que a pessoa faz. Porque a pessoa faz escancarado, porque ela é meu espelho. E como é que eu faço no oculto? Onde ninguém vê. Como que é os meus pensamentos? Onde ninguém vê. Como são os meus sentimentos? Onde ninguém vê. E aí eu entendi que quem tinha que mudar era eu. Que quem era o problema era eu. Que se eu não mudasse, aquela pessoa não mudaria, porque aquela pessoa era o meu espelho. Então, a partir do momento que eu me trato naquilo que me incomoda no outro e eu mudo o meu comportamento verdadeiramente, automaticamente o universo vai colaborar para que aquela pessoa se mude de comportamento, para que aquela pessoa se molde para a parte boa dela, porque ela vai olhar para mim e falar assim: nossa, fulano era assim, mas fulano mudou. Eu acho que eu também preciso mudar, porque eu acho que eu não tô sendo uma pessoa boa. E aí quando você mesmo vai falar assim: mas fulano fez isso, fulano tá pensando assim, não, aconteceu alguma coisa. Mas por quê? Porque você se tratou. Então, quem é você? Você é o problema da situação, do grupinho, do círculo social que você está? Ou você é a solução? E aí fica uma incógnita ainda maior. Às vezes, você é até a solução, porque onde você chega, você traz solução, você traz um alinhamento e tudo. Mas e dentro de casa, quem é você? Porque às vezes na rua é mais fácil você ter aquela identidade que você quer, porque são com pessoas do círculo social diferente. E dentro de casa com seus familiares, quem é você? Será que dentro de casa você é a mesma pessoa que você é na rua? Ou dentro de casa você é aquela pessoa que seus familiares falam assim: nossa, é tão bom quando fulano vai para a igreja, é tão bom quando fulano tá longe, é tão bom quando fulano viaja, é tão bom porque quando fulano chega isso aqui pro inferno. Quem é você? Você é a luz ou você é as trevas onde você está? E quem é você na sua vida? Você é aquela pessoa que está disposta a mudar, a buscar ajuda, a se transformar em luz? Ou você é aquela pessoa que prefere viver nas trevas? Você é aquela pessoa que sonha? Você é aquela pessoa que tem uma identidade própria? Não é ser grosso não, tá, gente? Porque a pessoa fala assim: eu sou assim, vou viver assim, não vou mudar, quem quiser que me aguente. Não, isso é arrogância. É você olhar para si mesmo e falar assim: quais são os meus defeitos que eu posso mudar e moldá-los para virarem qualidade. E, gente, fazer um defeito virar uma qualidade não é fácil, não. Jesus, misericórdia. Sabe por quê? Porque você já está moldado naquele defeito. Então, imagina um molde de gesso. Já secou o gesso. Para você fazer o outro, você vai ter que quebrar. E quebrar dói. Imagina você ter que se quebrar por dentro para mudar algo em você. Isso dói. E dói muito, gente. Nossa, dói demais. Agora, eu te garanto uma coisa: é mais fácil você se perguntar quem sou eu, o que eu preciso mudar em mim, do que alguém ter que chegar pra você e falar assim: oi, queridão, oi, queridona, você sabia que tal coisa é o defeito que trava a sua vida? Você sabia que o problema não são as pessoas, é você? E aí vai doer muito mais. Então, essa reflexão fica pro seu coração. Um bom dia, uma reflexão assim maravilhosa pro seu dia, que você mude o seu contexto de ver as coisas, de ver a vida a partir de hoje. E se precisar de ajuda, me chame no direct. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Um beijo!